Esse aqui é o Teatro do Café Pequeno, onde acontece o projeto Câmbio de Ocupação Artística. Aqui atrás, o cenário da peça Hedwig e o Centímetro Enfurecido. E do meu lado, o Felipe Carvalhido, que vive o protagonista, um transexual, e o Jonas Glabin, que é o produtor, quem descobriu o texto, traduziu e adaptou ao lado do Evandro Mesquita. Gente, uma delícia estar aqui, hein, nesse cenário, nesse palco rock and roll de vocês. É isso aí. Tem até os instrumentos aqui, tem uma banda no palco. Tem. Baixo, bateria, guitarra e teclado. Completo. Completo. Vem cá, você descobriu o texto no cinema. Você assistiu o filme da peça. Assisti o filme em 2001. Como é que foi o impacto? Cara, eu fiquei fascinado com a história, né? Que, na verdade, nunca tinha uma história única e universal ao mesmo tempo. E que cria grande questionamento sobre tudo, né? Sobre a sexualidade, sobre o amor, sobre a liberdade. Referências que vêm desde a Grécia Antiga. Você está em Nova York, entra no cinema, assiste o filme, que já tinha existido a peça. Eu ainda e aí até então não conhecia a história da peça. Com o personagem na cabeça. Fica com o personagem na cabeça. Vamos apresentar então quem é o Hedwig. Olha, é um alemão, mas a história foi escrita por um norte-americano e se passa nos Estados Unidos. Uma parte sim, né? O início se passa na Alemanha, né? Onde o Hansel é o nome dele, na verdade. A mãe chamava Hedwig, né? E aí, para ele sair da Alemanha e cruzar a fronteira, passar o muro e ir para os Estados Unidos, a mãe falou, bom, pega o meu passaporte, põe a tua foto e usa o meu nome, Hedwig. Então, aí ele usou o nome da mãe, mas o nome dele é Hansel. Então, é a história de uma transexual roqueira que, eu resumo assim, transexual roqueira que só se ferrou a vida inteira, até rima, é isso aí. Rima, perfeito. Agora, tem uma curiosidade, o texto ele já teve várias versões no mundo inteiro, só que aqui no Brasil ele é especial porque quem vive o personagem principal são dois atores. Exatamente. Como é que é dividir a cena com outro ator? No caso, olha só, gente, vê se você descobre aqui. Quem é quem? Você é o mais másculo aqui, né? Exatamente. Como é que é isso? Como é que vocês dividem o texto? Na verdade, essa divisão foi feita pelo Jonas e pelo Evandro, né? O que trouxe para a peça uma dinâmica muito bacana, um ritmo muito interessante, até por ser um espetáculo de rock. Eu não vi como monólogo, que o texto original é um monólogo, eu não vi ainda como é que é, mas acredito que dois atores fazendo seja mais vivo, mais dinâmico mesmo, né? E é maravilhoso, porque o Pierre Baitelli é o ator que faz a Hedwig junto comigo. Está lindíssimo tá, aqui nessa foto. Uma Thurman. Eu brinco com ele que é Uma Thurman, ele e eu, tia Olga. Eu olho pra mim e falo, gente, é a tia Olga. Não, uma gente, véia é um personagem aqui do Almodóvar. É ou não é? Concorda comigo, Jonas? Total, né? E aí decidimos trazer esse modelo para cá, fazer aqui a mesma coisa que acontece lá todo ano, dia 19 de junho, que é o maior dia do ano, dia de verão. Então as pessoas vão para a rua para fazer a música e para fazer música na rua. E a gente até entrevistou lá um dos caras que criou o Dia da Música. E ele falando que a vontade dele, o que ele percebeu, eles fizeram uma pesquisa e perceberam que haviam muitos instrumentos parados em casa. Muita gente tinha instrumentos em casa, mas não estavam usando os instrumentos não estavam sendo aproveitados. Então ele decidiu fazer um dia que todo mundo pudesse tocar, todo mundo fosse para a rua tocar aqueles instrumentos, colocassem eles na ativa de novo. Bom, vamos fazer isso aqui também, vamos trazer esse modelo. Ficou junho mesmo, apesar de ser o nosso inverno, mas nós temos condições o ano inteiro, graças a Deus, nós temos esse clima maravilhoso de ter a oportunidade de estar um dia de inverno inteiro fora de casa sem problema nenhum. Então, a partir daí que nós tivemos, vamos fazer então, promover esse Dia da Música, promover aqui também
um dia que fosse música o dia inteiro, um festivalzão. Nós, na verdade, nós já éramos amigos em comum, a gente já tínhamos trabalhos paralelos, já tínhamos bandas, já tocávamos juntos. E aí calhou pra gente estar com essa vontade de fazer alguma coisa na rua, de movimentar as coisas, e a gente resolveu se unir e fomos convidando as pessoas, né? As pessoas que a gente achava que eram mais interessantes, que tinham mais a ver com esse projeto da gente. Daí saiu o coletivo Santa Música. Agora, Hedwig, a gente estava brincando que tem a pronúncia do alemão, tem a pronúncia do americano. E em português, Jonas, como é que seria? Em português, Hedwig é Edviges, né? Hedwig. Dá para fazer um caco no palco, né? Eu vou fazer. Eu não sabia, eu fiquei sabendo disso hoje. Eu adorei. Edviges. Sensacional essa tradução, né? Do nosso tradutor. Edviges, imagina. Jonas, você contava pra gente como é que foi o contato com o autor, né? Vocês trocaram e-mails, quando vocês falaram? A gente começou a trocar e-mail, eu apresentei a proposta, né? Que decidiu usar 2 atores. E aí fui propondo, fui cortando o texto junto com o Evandro pela metade. Primeiro a gente dividiu de uma forma bem básica, botamos texto para um lado e música para o outro. E aí depois fomos passando um pouquinho de texto para um ator, um pouquinho de música para o outro ator, até que ficou tudo bem embaralhado. E o autor, o John, foi acompanhando e achou a proposta máxima. Eu pinto meu rosto com cassete e a peruca pentear. Sonho em ser a missarejão tocante, volto pra casa e canto pra ganhar. E o Evandro Mesquita, além de fazer com você a adaptação, também dirige o espetáculo, né? A Manuela, a filha dele, faz assistência de direção. Como é que foi ter o Evandro como diretor, hein? Sabe tudo de música? Quando eu vim, a peça já estava pronta, né? Porque eles já tinham feito a temporada carioca e eu vim para substituir um outro ator. Então, não foi tão difícil, não, assim, porque a relação com ele, para mim, foi incrível, com a Manu também. Foi muito tranquilo, assim, eu vim propondo aquilo que eu idealizava como cena, a minha leitura, o meu entendimento, eles aceitaram, óbvio, coisas foram sendo podadas, a função do diretor é essa mesmo, mas foi prazeroso, foi muito bom. O fato de eu estar com o Pierre, que eu já falei, a Eline, que faz o Itzhak, que faz o papel de um homem também. A atriz faz um homem e 2 homens fazem o transexual. Exatamente, Então, é tudo embaralhado mesmo, né? A atriz acho que é até mais embaralhada, porque ela faz um homem que está proibido de se vestir de mulher, mas que o desejo é se vestir de mulher. E no final se veste de mulher, mas na verdade está como mulher, né? É a mulher. Depois você vai montando o quebra-cabeça. O convite para o Evandro Mesquita dirigir a peça partiu do Jonas? Foi você que fez? Foi em 2009, isso. Fiz um convite formalíssimo para ele, a gente depois combinou de sentar e conversar, eu mandei todo o material para ele. Ele ficou fascinado, que o sonho dele era sempre dirigir um rock musical mesmo, né? Então, realizamos esse sonho juntos, né? Foi um trabalho, a gente foi brincando com o texto por um ano, de 2009 até 2010, que foi quando estreou, na verdade, no Rio de Janeiro. A primeira versão foi com o Paulinho Vilhena, né, que o Felipe substituiu. Em 96, um ex-comandante que a gente teve, Capitão Cláudio, ele, junto com os músicos, eles tiveram a ideia de formar esse tipo de grupo, né, de formação, de montar esse tipo de formação. E aí a gente fez, dentro do conceito da banda sinfônica, que a gente faz anualmente no Teatro Municipal,
a gente fez uma participação da Big Band 90 como estreia, em 96 isso. E aí a coisa foi ficando legal, e todo ano a gente tem sempre a participação e às vezes apresentações isoladas como essa aqui aconteceu. Para a gente estar aqui no Festival de Rio das Ostras foi uma grata satisfação, prazer enorme. A gente está encontrando com músicos tão bons aqui e um público tão seleto, né? A gente percebe que o público é acolhedor, não arreda do pé, é um público que entende o que está sendo feito. Eu olhei a expressão de algumas pessoas da plateia, deu para perceber que eles estavam até acompanhando, fazendo aquelas caretas que os músicos fazem em cima e tal. Então isso é um negócio que para a gente é gratificante, porque tocar para músico a responsabilidade é maior, né? Então a gente tem sempre que se aprimorar mais, a preocupação na preparação foi diferente, foi diferenciada, a gente teve que trabalhar um pouquinho mais, mas o festival com uma perspectiva que a gente tinha desses 10 anos, inspirava e pedia mais coisas, então a gente se preparou bastante e eu espero que tenha agradado o pessoal que assistiu ali, acho que foi legal. Gente, e a peça é uma diria assim, do repertório do projeto de ocupação que o Jonas conduz aqui nesse espaço, né? Primeiro foi no Glaucio Gil, né? O projeto Câmbio ele teve a primeira edição no Teatro Glaucio Gil, lá em Copacabana. Foi um projeto de 1 ano. A gente passaram mais de 60 espetáculos no teatro. Foram 23 mil espectadores. Vamos fazer uma matemática? Uma Será matemática que total. Ele tem cabeça de produtor também. Então, quantos espetáculos? 60, que você falou. Quantas apresentações? Por volta de 400, por aí. Quantos espectadores? 23 mil. Quantos prêmios? Indicações? Olha, indicações foram 35 indicações e mais uma específica para o projeto de ocupação. E desses 35 ganharam umas 7 por aí. Vamos explicar como é que funciona um projeto de ocupação teatral. Tá. O projeto de ocupação teatral é formado por um grupo de artistas e produtores que são selecionados pelo Estado ou pelo município para cuidar de um dos equipamentos culturais públicos. E o compromisso deles é gestar a curadoria e a linguagem artística do espaço durante 1 a 2 anos. Então é isso que a gente faz, a gente pega o espaço, a gente faz uma transformação. Já percebi mudanças aqui, o palco está diferente. Sim. Foi vocês que fizeram? Sim, nós fizemos o Teatro Café Pequeno, ele tem um palco novo, a gente conseguiu dobrar o tamanho do palco aqui. Né? Isso aqui onde a gente está no momento é o palco novo, ali atrás é o palco velho. E esse palco novo ele é removível, então a gente faz toda uma brincadeira de poder ter diversas relações de palco e plateia aqui. Né? Pode fazer uma brincadeira de arena, que as cadeiras são soltas, pode tirar esse modulado e fazer um palquinho menor, ou então pode estender aqui. Pode até tirar o linóleo, tem uma parte giratória do palco. Tem aqui um no palco meio. giratório, mas esse palco giratório já era do teatro. Já era, né? É uma grande brincadeira, né? É a Bacana. proposta do projeto, né? Que se chama Câmbio. Então, Cambiar, né? Que vem exatamente. do espanhol. Bom, nós tivemos a infelicidade no primeiro ano, né, que a gente tentou produzir o Santa Música mesmo. Nós tivemos a infelicidade de bater com vários problemas, com a Associação de Moradores de Santa Teresa, aí depois nós tivemos ainda um calote que nos deixou de mãos abanando. Nós tentamos fazer isso primeira vez, esse primeiro dia da música. E uma outra coisa também que, falando assim da receptividade da galera, quando o evento acabou não acontecendo,
foi muito em cima, né? Foi embargado muito em cima do dia que ia rolar. Então, o que aconteceu? Foi uma maior galera para lá, muitos músicos subiram, teve músicos subindo de bonde, tocando, já tinha muitos músicos vindo de tudo quanto é lugar, e acabou rolando, acabou que lotou Santa Teresa no dia, só que de uma forma um pouco desorganizada, porque estava sem a nossa organização, né? E acabou ficando uma coisa meio que anárquica, assim, sabe? E rolou, e foi bonitão, o dia inteiro tinha gente lá com instrumento tocando e caminhando, passeando pela rua, e lotou o bairro, assim. Nesse evento, em geral, o grande público meu, na verdade, foram os moradores de lá da comunidade. Eles gostaram muito, eles acharam bem diferente, né? Uma coisa que eles não estão acostumados a ter contato com aqueles tipos de instrumentos, um piano, né? Com música clássica, misturando com MPB também. Sabe? Foi uma coisa bem legal, foi bem legal. Eles gostaram e, inclusive, pediram para a gente voltar, se a gente puder voltar, que eles querem mesmo que aconteça esse tipo de eventos. Teve também, os Siderais, que nós chamamos, que é um grupo que faz, é tipo uma fanfarra, né? Um grupo de uma brass band, eles tocam na rua. E as crianças adoraram. A coisa que as crianças mais gostaram foi ver aqueles tambores ali, ver trombone, uma tuba. E todos os eventos de música livre, de graça, na rua, que forem acontecer, mandem pra gente que nós divulgamos no nosso canal. A gente passa pra frente, que a gente quer ver mesmo é música na rua. Bacana, agora vem cá, você aí do outro lado deve estar curioso para saber como é que o Felipe vira isso aqui, tá? Então vamos mudar totalmente de assunto. E lá para trás, para a coxia, como é que você se maqueia aqui? Na verdade, quem faz esse milagre aí é o Daniel Régio, que é o nosso maquiador. Ah, não dá para você sozinho, né? Não dá. Isso brincar daí... de menina, assim? Não dá. Tem que ser um artista mesmo que tem estudado essa arte de transformar rosto aí, né? E a gente demora 1 hora cada um para fazer essa maquiagem, então é um trabalho muito bonito, né? Uma obra de arte. Quando sai do palco, você deve continuar purpurinado, né? Sim. Como é que você faz para tirar purpurina? Não dá. Te mostrei aqui, ó, tá brilhando, ó. Eu faço o movimento, eu vejo brilho aqui, ó. Não sai Nem nada. no banho, né? Nem no banho. Imagino. É uma praga. Mas dá um efeito bonito em cena, então precisa ter, né? E a luz do espetáculo também é linda, né? Eu estava olhando aqui, a equipe aqui técnica, muito bacana. Vem cá, você que saiu montando a equipe, como é que foi isso? A equipe foi montada... A banda, por exemplo? Não, a banda, quem montou foi o Evandro. Ah. Né, ele chamou um grupo de colegas que se juntaram. Músicos. E formamos a banda, que é incrível. Eles são a veia do espetáculo, rock and roll puro, profissionais excelentes. E até diferente dos outros musicais, esses são os músicos, eles têm destaque na peça, né? Eles fazem parte do anúncio, eles têm um nome lá, eles estão no palco, né? Então não tem substituto para eles, são únicos, não tem como não ter. Eles têm nome no espetáculo? Eles são também personagens? Sim, eles fazem parte da história, né? Eles estão inseridos no universo Hedwig, né? Porque a Hedwig é uma roqueira, ela tem uma banda. Exatamente. Meu nome é Giovanni Ferreira, sou primeiro-tenente, policial militar músico, toco saxofone e sou regente da Big Band 190.
um sonho de qualquer músico participar de um festival de jazz tão relevante quanto o Festival de Jazz de Rio das Ostras. Então, como músico, como profissional músico, me sinto muito realizado, muito alegre, muito satisfeito de estar participando desse encontro de música, esse festival tão importante a nível mundial. O meu incentivo para o jovem é que estude, que siga essa vocação musical que é muito bom, e para integrar as diversas bandas de músicos das forças, das demais forças também, da Polícia Militar. Nós vimos aqui músico do Bombeiro, Corpo de Bombeiro, músico do Exército, integrando a Big Band 90, para poder seguir, né, a carreira musical, tocando em orquestra, estudar e participar de festivais e escolas de música e integrar. A música, ela agrega pessoas. Eu devo muito à música. Como a gente prometeu. Vamos dar uma palhinha, porque você canta o Cadáver, você tem alguns solos no espetáculo, né, Felipe? Então, quer essa eu voz mandei aí? o vídeo pra você, Sim, você vai botar tá, o mas a vídeo, gente tá aqui no seu lindo. palco, vale tudo. Esse é um lugar sagrado onde a mágica acontece. A capela. I was born on the other side of a town ripped in two, and no matter how hard I tried, I end up black and blue, com o corpo despedaçado, surge da operação. Por todos eu fui esfaqueado. Cortaram meu coração. E aí vai. Calma, gente. Agora, bom mesmo é assim, ó, aqui no teatro. Então, de repente, se der, vem, fica atento aí à programação. Quero agradecer, Jonas, super obrigada. Felipe, parabéns para vocês são uma dupla e tanto. E o parabéns também extensivo ao elenco, à equipe, está demais. E que o câmbio continue, né? De repente, um ano pode virar 2 também, né? O projeto de ocupação. Você que está aí do outro lado, quiser rever esse papo aqui ou conhecer mais gente bacana que rola aqui no Estúdio Móvel, vai lá no nosso site. Beijo e até a próxima. Tchau. Estou aqui representando o Corpo de Bombeiros na Big Band do 90 da Polícia Militar, que é a nossa co-irmã, né? Então é um prazer muito grande poder estar participando dessa banda, ter sido convidado para participar. Eu toco aqui saxofone alto e guitarra. Eles me chamaram para fazer essa participação e para mim é um prazer muito grande. Normalmente as pessoas associam banda de música, banda militar, a só dobrados. Normalmente a pessoa, se toca dobrado, a pessoa tem uma visão muito fechada em cima de uma das corporações militares. E não conhece essa vertente. Na realidade, as bandas também, além de fazer o seu trabalho, que é a sua atividade fim, né, que é tocar dobrados, também existem outras formações interessantes, como essa formação de Big Band. Essa instrumentação é uma instrumentação bem dissonante, diferente, uma instrumentação moderna, na realidade, diferente das Big Bands antigas, né? Então é um prazer inenarrável estar tocando aqui. Esse festival, para mim, é uma honra muito grande, é um prazer estar aqui, representando o Bombeiro também.